Boa noite, boa noite, boa noite. 21h28. Estamos ao vivo e a cores para o planeta. E vamos aí no segundo capítulo do dia, capítulo 22 do livro histórico Josué. Tem alguns nomes aí meio difícil de, né? Mas vamos aí na fé, né? Em nome de Jesus. Graças a Deus. Então Josué chamou os Rubenitas e os Gaditas e a meia tribo de Manassés. E disse-lhes: tudo quanto Moisés, o servo do Senhor, vos ordenou, guardaste, e a minha voz obedeceste em tudo quanto vos ordenei. A vossos irmãos, por todo este tempo, até o dia de hoje, não desamparastes, antes tivestes cuidado de guardar o mandamento do Senhor vosso Deus. Agora o Senhor vosso Deus deu repouso aos vossos irmãos, como lhes tinha prometido. Voltai-vos, pois agora, e ide-vos a vossas tendas, a terra da vossa possessão, que Moisés, o servo do Senhor, vos deu além do Jordão. Então somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei de Moisés. O Senhor, o servo do Senhor, vos mandou que ameis ao Senhor vosso Deus, e andeis em todos os seus caminhos, e guardeis os seus mandamentos, e vos achegueis a Ele, e o servais com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Assim Josué os abençoou e despediu-os, e foram-se às suas tendas. Ora, Moisés dera herança em Bazã a meia tribo de Manassés, porém a outra metade Josué deu herança entre seus irmãos aquém do Jordão para o ocidente, e enviando-os Josué também às suas tendas os abençoou. E falou-lhes dizendo: voltai-vos às vossas tendas com grandes riquezas, e com muitíssimo gado, com prata, com ouro, e com metal, e com ferro, e com muitíssimas roupas, e com vossos irmãos repartiu o despojo dos vossos inimigos. Assim os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés voltaram, e separaram-se dos filhos de Israel, de Siló, que está na terra de Canaã, para ir à terra de Gileade, a terra da sua possessão, de que foram feitos possuidores, conforme a ordem do Senhor, pelo ministério de Moisés. E chegando eles aos limites do Jordão, ainda na terra de Canaã, ali os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, um altar de grande aparência. E ouviram os filhos de Israel dizer: eis que os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar diante da terra de Canaã, nos limites do Jordão, do lado dos filhos de Israel. Ouvindo isso, os filhos de Israel, reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, para sair em guerra contra eles. E enviaram os filhos de Israel aos filhos de Ruben e aos filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, na terra de Gileade, a Finéia, filho de Eleazar, o sacerdote, e as 10 príncipes com ele. De cada casa paterna um príncipe, de todas as tribos de Israel, a cada um era a cabeça da casa dos seus pais, entre os milhares de Israel. E indo eles aos filhos de Ruben e aos filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, a terra de Gileade, falaram-lhes dizendo: assim diz toda a congregação do Senhor, que transgressão é esta, que cometeste contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir ao Senhor, edificando-vos um altar, para vos rebelardes contra o Senhor? Foi-nos pouco a iniquidade de Peor, de que ainda até o dia de hoje não estamos purificados, mesmo que tenha havido castigo na congregação do Senhor.
para que hoje deixais de seguir o Senhor? Será que rebelando-vos hoje contra o Senhor, amanhã ele se irará contra toda a congregação de Israel? Se é, porém, que a terra da vossa herança é imunda, passai-vos para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai possessão entre vós, mas não vos rebeleis contra o Senhor, nem tampouco vos rebeleis contra nós, edificando-vos um altar além do altar do Senhor nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zera, transgressão no tocante ao anátema? Não veio ira sobre toda a congregação de Israel, de modo que aquele homem não morreu só na sua iniquidade? Então responderam os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, e disseram aos cabeças dos milhares de Israel: o Senhor Deus dos deuses, o Senhor Deus dos deuses, Ele o sabe, e Israel mesmo o saberá, se foi por rebeldia ou por transgressão contra o Senhor, hoje não nos preserve. Se nós edificamos um altar para nos desviarmos do Senhor, ou para sobre ele oferecer holocausto e oferta de alimentos, ou sobre ele apresentar oferta pacífica, o Senhor mesmo de nós o requeira. E se antes o não fizemos por receio disto, dizendo: amanhã vossos filhos virão a falar aos nossos filhos, dizendo: que tendes vós o Senhor Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por termo entre nós e vós, ó filhos de Ruben e filhos de Gade. Não tendes parte no Senhor, e assim bem poderiam vossos filhos fazer desistir os nossos filhos de temer ao Senhor? Por isso dissemos: prepararemos-nos agora, edifiquemos um altar, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para que entre nós e vós, entre as nossas gerações depois de nós, nos seja em testemunho, para que podemos fazer o serviço do Senhor diante dele com os nossos holocaustos e com os nossos sacrifícios e com nossas ofertas pacíficas, para que os vossos filhos não digam amanhã aos nossos filhos: não tendes parte no Senhor. Por isso dissemos: quando suceder que amanhã assim nos digam a nós e às nossas gerações, então diremos: vede o modelo do altar do Senhor que fizeram nossos pais, não para holocausto nem para sacrifício, porém para ser testemunho entre vós. Nunca tal nos aconteça que nos rebelemos contra o Senhor, ou que hoje nós abandonássemos o Senhor, edificando altar para holocausto, oferta de alimentos ou sacrifício fora do altar do Senhor nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo. Ouvindo, pois, Finéias, o sacerdote, e os príncipes da congregação, e os cabeças dos milhares de Israel, que com ele estavam, as palavras que disseram os filhos de Ruben, e os filhos de Gade, e os filhos de Manassés, pareceu bem aos seus olhos. E disse Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, e aos filhos de Ruben, e aos filhos de Gade, e aos filhos de Manassés: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porquanto não cometeste transgressão contra o Senhor, agora livrastes os filhos de Israel da mão do Senhor. E Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, com os príncipes, deixando os filhos de Ruben e os filhos de Gade, voltaram da terra de Gileade à terra de Canaã, aos filhos de Israel, e trouxeram-lhe a resposta. E apareceu a resposta boa aos olhos dos filhos de Israel, e os filhos de Israel louvaram a Deus, e não falaram mais em subir à guerra contra eles em exército, para não destruir a terra em que habitavam os filhos de Ruben e os filhos de Gade. E os filhos de Ruben
E os filhos de Gade deram ao altar o nome de Ed, para que seja testemunho entre nós que o Senhor é Deus. Maravilha, maravilha, é muita bênção, muita bênção. 9 horas e 38 minutos, 21 horas e 38 minutos, era melhor assim, né? Aleluia, maravilha, graças a Deus. E nós vamos aí, o segundo capítulo do dia 5. Vem comigo nessa fé, vamos para o terceiro capítulo do dia, né? Muita bênção, glória a Deus pela sua vida. Vai compartilhando. Hoje eu não compartilhei nenhuma das lives, estamos aí mesmo correndo contra o tempo. Vem comigo nessa fé e vamos para o terceiro capítulo do dia 5, Josué capítulo 23. Vamos voltar rapidinho, terminamos o 22. Igreja Vidas Transformadas, um novo tempo, uma nova história. Deus tem para você.